meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração nesta manhã. Louvamos a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui nesta manhã para juntos nós compartilharmos e estudarmos um pouco da Palavra de Deus. Estamos aí desde o início do mês de abril estudando as marcas da vida cristã. Este é o tema do nosso trimestre proposto pela nossa convenção. Hoje é a nossa lição de número 5. Nós vamos falar sobre a marca da obediência. Já falamos sobre a marca do testemunho, primeiro estudo. Já falamos sobre a marca da proclamação. Já falamos sobre a marca da nova conduta. Semana passada falamos sobre o abandono do pecado e hoje nós vamos falar sobre a marca da obediência. Essas são as marcas da vida cristã que já estudamos até aqui. Tem sido boas lições de grande aprendizado e edificação espiritual para as nossas vidas. Lições essas que estão pautadas na carta de 1 João, quando a gente ali tem refletido ao longo deste tempo sobre estes temas e estes assuntos tão relevantes aí para a nossa vida cristã, com a finalidade de que possamos desenvolver essas marcas em nossas vidas. Hoje, falando sobre a marca da obediência, eu já quero inicialmente ler o texto base do nosso estudo de hoje e eu convido você a acessar ou a abrir a sua Bíblia aí em 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2, nós vamos ler do versículo 3 ao versículo de número 7. 1 João 2, de 3 a 7, diz o texto: E sabemos que o conhecemos se guardamos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas todo o que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem de fato se aperfeiçoado, e assim sabemos que estamos nele. Quem afirma nele também deve andar como ele andou. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas antigo, que tendes desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Este é os versículos que servem como texto base para o tema A Marca da Obediência. Após falar, irmãos, sobre o abandono do pecado, o apóstolo segue exortando sobre a obediência. Sobre a obediência, para ele, a evidência do conhecimento de Jesus e da salvação verdadeira é a obediência a Deus. É isso que 1 João está aqui nos ensinando. A evidência, a prova do verdadeiro conhecimento de Deus está não somente em sermos ouvintes, mas em sermos praticantes da palavra de Deus, vivendo em obediência a Deus, em obediência à sua palavra, vivendo uma vida dirigida pelo Senhor, segundo a vontade do Senhor, agradando ao Senhor em tudo quanto fazemos. Esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. Já dizia, ou já diz o verso 3 do capítulo 2 de 1 João, e sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. A maior evidência do conhecimento de Deus não é o muito saber a respeito de Deus, mas a maior evidência do conhecimento de Deus é o fato de nós sermos obedientes aos seus mandamentos. Este conhecimento aqui que João está falando, irmãos, este conhecimento que nós estamos estudando nesse trimestre, é um conhecimento que está relacionado
a relacionamento com Deus, a profundidade com Deus, a ter Jesus como Senhor, como Salvador da minha vida. A evidência do novo nascimento, a evidência de que alguém é verdadeiramente um servo de Jesus, um servo de Deus, um salvo em Cristo Jesus, é através da obediência a Deus. Porque em Cristo e através de Cristo nós temos aí novas atitudes, novas obras, né? Novas obras. Então, é isso que João está dizendo. O verdadeiro cristão, ele obedece aos mandamentos, né? Ele apresenta a obediência como prova externa e objetiva da salvação. A obediência é a prova externa na vida de um salvo, em um mundo relativizado, polarizado e profundamente influenciado por filosofias do engano. Obedecer fielmente à palavra de Deus pode parecer até mesmo algo retrógrado. No entanto, é justamente por isso que o texto sagrado se faz tão atual, pois a cultura pós-moderna tenta diminuir o valor da doutrina e alguns tentam atualizá-la. Mas o que mantém a vida cristã em evidência em um mundo sem identidade é justamente a lealdade de cada discípulo aos mandamentos do Senhor. Para João, o conhecimento máximo é o conhecimento de Deus em Jesus Cristo. Obedecer, irmãos, é ter consciência de que não pertencemos mais a este mundo, No Evangelho de João, poderia aqui citar João 14,15, diz o texto: se me amardes, obedecereis aos meus mandamentos. O próprio Senhor Jesus vai dizer isso no Evangelho de João, capítulo 14, verso 15. Se me amardes, obedecereis aos meus mandamentos. O que marca o verdadeiro discípulo de Cristo, irmãos, é a sua obediência. É o fato de tornar prático, né? É o fato de viver um cristianismo autêntico, né? A obediência, irmãos, resumindo, é a prova do conhecimento de Deus. A obediência é a prova do conhecimento de Deus. Não conhecemos a Deus pelo grau de informações que temos na nossa mente, mas demonstramos conhecer a Deus pelo grau da nossa obediência. Torno a repetir, não conhecemos a Deus pelo grau de informações que temos na nossa mente, mas pelo grau da nossa obediência, né? Dentro deste contexto que aqui estou falando. A obediência é a prova do conhecimento de Deus. O que marca o verdadeiro discípulo de Jesus é a sua obediência, é a sua consagração ao Senhor. Se me amardes, obedecereis aos meus mandamentos. Diz até mesmo 1 João, né, que o fato de amarmos a Deus, os seus mandamentos não são peso para nós, né? Não são peso para nós. Então, a obediência também, ela aprimora a nossa vida cristã, né? Se nós observarmos durante toda a carta de 1 João, expressões, né, como conhecimento de Deus, né, elas vão se repetir, né? Também expressões como guardar, né, a palavra de Deus, né? São expressões que se repetem dentro de 1 João, né? E este conhecimento de Deus, conforme já aqui relatei, é um conhecimento de experimentar, de relacionamento, de intimidade. É este tipo de conhecimento de Deus que João está falando. Então, irmão, é através do conhecimento profundo da palavra, né? Da palavra e da sua prática diária que a vida cristã é desenvolvida e aprimorada. Devemos conhecer os mandamentos e guardá-los em nosso coração, a fim de que não nos tornemos presas fáceis para os falsos mestres de nosso tempo. Era isso que os gnósticos ensinavam, é isso que ainda vemos nos dias atuais. Ou seja,
Nós vivemos neste período de apostasia, período de falsos ensinamentos, e é muito importante que diariamente nós possamos buscar estar sempre fundamentado na palavra de Deus, fundamentado nas Escrituras, buscando viver uma vida segundo a vontade de Deus, buscando viver uma vida em obediência ao Senhor, né? E também para que nós não venhamos a nos tornar presas fáceis, levado por ventos de doutrinas. E a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente vive também nestes dias tempos de falsos profetas, falsos mestres, falsos ensinamentos, né? Ensinamentos, né, que não há implicações práticas. A vida em Cristo, irmãos, está relacionado a uma conduta, a uma nova forma de agir, de pensar. Irmãos, o salmista já disse, né, no Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Evangelho de Mateus, no capítulo 22, verso 29, o próprio Senhor Jesus ele vai nos dizer que nós erramos não conhecendo as Escrituras Sagradas. Precisamos conhecer a palavra de Deus para não sermos enganados por falsos mestres, por falsas doutrinas. Então, irmãos, a obediência é a prova do conhecimento de Deus e a obediência aprimora a nossa vida cristã, nos permite crescer, nos permite evoluir, né, na nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Deus. E quando nós amamos a Deus, os seus mandamentos não são peso em nossa vida. A obediência é vista em fatos. Ou seja, irmãos, a inconsistência prática é a evidência do não conhecimento de Deus. Se a obediência é a prova do conhecimento de Deus, a inconsistência prática é a evidência do não conhecimento de Deus, né? Há uma máxima que ensina que contra fatos não há argumentos. Portanto, irmãos, a nossa vida cristã, ela deve ser exemplar para que as nossas atitudes possam evidenciar o nosso caráter, melhor dizendo, o caráter de Cristo. A nossa vida cristã deve ser exemplar para que nossas atitudes evidenciem nosso caráter de Cristo. Ou seja, devemos sempre ser consagrados e dedicados ao Senhor, buscando diariamente viver em obediência, vivendo em santidade a Deus, em consagração ao Senhor. Enfim, irmãos, este é o tema do nosso estudo de hoje, a marca da obediência. Que Deus possa nos ajudar a vivermos uma vida obediente ao Senhor, obediência à sua palavra, e que Deus nos ajude a exalar o bom perfume de Cristo, dando testemunho, sendo exemplo, proclamando o Evangelho a começar de nossas vidas. O que João nos ensina e que nós aqui estamos batendo na tecla ao longo de todos os estudos é que a nova vida em Cristo produz mudanças significativas em nossa vida. Precisamos refletir e pensar sobre isso, irmãos. Já estudamos aqui, já falamos que Deus é luz e nele não há treva alguma. Já falamos aqui, e conforme estamos falando hoje, sobre a vida obediente, sobre uma vida exemplar, sobre uma vida de santidade, consagração ao Senhor. Precisamos, irmãos, refletir sobre a vida cristã que eu e você, que nós temos levado como servos do Senhor. Irmãos, ter o nome escrito no rol de membros da igreja que você faz parte é muito diferente do que ter o nome escrito no livro da vida, escrito no livro de Apocalipse. Precisamos desenvolver um relacionamento sério com Deus, levar a vida espiritual a sério, sermos consagrados a Deus, sermos comprometidos com a palavra de Deus, pregarmos a palavra, pregarmos a verdade e também andarmos na verdade, dar evidências de que somos filhos da luz,
de que nascemos de novo, irmãos. Reflita, pense sobre isso, né? Pensando sobre obediência, qual tem sido o seu nível de relacionamento com a palavra de Deus? Qual tem sido o seu nível de relacionamento com a igreja de Cristo? Com a igreja de Cristo. Nós fazemos parte de um corpo, de uma igreja. Você tem cooperado, você tem testemunhado onde você está acerca do Cristo que você proclama e serve. Você tem feito diferença, você tem tido compromisso com Cristo, com a igreja que você faz parte, que você é membro, frequentando, participando das atividades da igreja, participando, irmãos. Ninguém é igreja sozinho, ninguém é igreja vivendo sozinho. Nós somos um corpo, o corpo de Cristo, e nós precisamos estar juntos, unidos como igreja de Cristo, celebrando ao Senhor, sendo edificados na palavra e proclamando o reino juntos e unidos. Que Deus possa nos abençoar e que possamos refletir qual tem sido o seu nível de relacionamento com Deus, com a palavra de Deus, com a igreja ao qual você faz parte, ao qual você é membro. Suas condutas revelam o caráter transformado pelo Espírito Santo ou ainda estão cheios das marcas do velho homem, né? Marcas do velho homem. E aí a gente se apega àqueles que até mesmo já são até velhos na fé, né, de vida cristã, mas continuam meninos, não crescem, não se quebrantam, amargurados, irados, né? São os pecados intocáveis, né? E aí nós devemos pensar e refletir sobre a vida cristã que nós estamos levando, né? Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude a sermos sinceros diante dele, né? E com nós mesmos, né? O pior engano, irmãos, é o auto-engano, né? Então, que nós possamos ser transparentes com nós mesmos, transparentes com o nosso Deus, em refletir e pensar que tipo de vida cristã nós temos levado, nós temos vivido, né? Por fim, você pode sinceramente afirmar que é um filho obediente a Deus e a sua palavra? Reflita, pense sobre isso. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Que Deus nos ajude a fazermos a vontade dele. Amém? Vamos orar ao Senhor neste momento. Nós estamos iniciando o mês de maio. O mês de maio é o mês que nós trabalhamos como o mês da família, e durante todos os 31 dias deste mês, as nossas ministrações, às quartas-feiras e domingos, serão centrados no tema família, né? Nós incentivamos e convidamos você a se envolver e a participar conosco das nossas programações. E também a participar, né, da campanha. Todos os dias é disponibilizado aí, né, através das redes sociais de nossa igreja, e também de forma impressa você pode ter, né, o nosso livreto de devocional, né, que é a campanha que está sendo trabalhado pela Junta de Missões, né, a campanha da nossa convenção Família, Criação de Deus. Participe, se envolva conosco e que Deus te abençoe. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, ó Deus querido, por esta manhã. Te louvamos, ó Deus, pela tua palavra. Pai, nesta hora, a nossa oração é que o Senhor nos ajude, ó Deus, a sermos, ó Pai querido, sinceros no nosso relacionamento contigo, na nossa vida cristã, Deus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, ó Pai querido, a sermos praticantes da sua palavra e não somente ouvintes, ó Deus. Pai, nesta manhã, que o Senhor possa visitar cada um dos nossos irmãos, nos ajudando, nos dando graça, ó Deus, para servirmos ao Senhor da melhor forma possível e fazermos a tua vontade, sendo servos de Jesus, consagrados e totalmente dedicados ao Senhor. Cuida de nós, ó Deus, livra-nos do mal, e a ti oramos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Um bom domingo a todos.